Olá, investidores, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. Hoje eu vou comentar sobre a Ambev de forma rápida para vocês, pós-resultado do segundo TRI, que veio melhor do que o primeiro de 2020, acredite se quiser. A gente consumiu, acho que mais cerveja no segundo trimestre para suportar todo o lockdown, né? E mais refrigerante também para quem é chegado. Pois bem, eu vou trazer aqui então o resultado do segundo TRI, alguns indicadores fundamentalistas e a gente termina com a análise técnica, que muito se assemelha à Cogna nesse momento, tá um pouquinho mais, vamos dizer assim, otimista do que a Cogna, mas tá, a Ambev hoje é uma ação consolidada. Se lhe interessa saber sobre ela no curtíssimo prazo, a BEV3, fica até o final. Legal, galera, acho que todos vocês conhecem a Ambev, né? Sabe das marcas pela qual ela é dona. Então, nesse vídeo, um resumão sobre a governança corporativa, mais ligado aí ao mercado financeiro, tá? Então, o segmento de listagem é o pior dos mundos, tradicional, tá? Tag along de apenas 80%, tá? E um free float de 28%. Por que eu falo apenas 80%? Porque geralmente quando você olha para uma blue chip, uma ação popular bem famosa aqui no nosso mercado, espera-se o melhor segmento de listagem em governança corporativa. No caso da Ambev, não é muito por esse lado, tá? Os sócios majoritários continuam os mesmos, então tem a Interbrew com 54%, controlador, depois a Fundação Zerrener com 10% e a Embril com 8%. Tá? Esse aqui é o resumão da governança corporativa da Ambev. Tá? Pois bem, fluxo, nós percebemos aqui que a Ambev é uma ação que tem o seu preço bem lateral faz tempo, tá? Não é de hoje, não é da crise de 2020, isso vem desde o ano passado e retrasado, 2018 então, e a gente fica na expectativa sempre do aumento de volume para tentar identificar algum tipo de sinal. Tá? Nesse caso, recentemente, nos últimos 30 pregões, dia 17/7, está aí um pouquinho aqui no dia 31. Já a gente vai para o gráfico, dá uma olhadinha nesses 2 dias e vamos ver que ele marcou topo. Tá? Então, por enquanto, é uma ação consolidada, deu uma brecada na sua recuperação aí dos 11 até os 14 ali, foi muito rápida, agora já encontra ali equilíbrio entre comprador e vendedor. Bom, seus dados já computado aqui o segundo trimestre de 2020, o que nós temos aqui? Uma ação ainda lucrativa e de longe lucrativa, tá? Só que não apresenta crescimento, aí o mercado vai lá e maceta mesmo, não tem jeito. Tá? O que está pegando no Aquiles dela é a margem, o EBITDA que não cresce, que decresce, tá? A dificuldade dela com os novos entrantes, tá? O mercado ficou mais competitivo porque o consumidor, nós, de maneira geral aqui no Brasil, começou a mudar um pouco o hábito, tá? Do consumo de cerveja, e aí, principalmente cerveja, tá? Refrigerante também, mas eu estou meio fora desse mercado, mas para quem gosta de cerveja vai saber que as puro maltes aí estão roubando a cena, não aquelas gourmet zonas que ela mandou bala e comprou diversas dela, Baden-Baden, Colorado, mas as intermediárias ali, uma, por exemplo, Império da Vida, tá? Agora tem várias, tá? Nesse segmento e nem todas são aí marcas da Ambev. Então ganhou, Heineken é um bom exemplo, tá? Amistel é um bom exemplo. Então ela ganhou bastante competidor nesse segmento médio premium aí, gourmet, chame como quiser, e aí ela diminui as suas margens, tenta competir por preço e perde EBITDA, perde margem e também no final lucratividade. O mercado pressiona, não tem jeito, essa pode ser uma empresa sensacional, gigantesca, mas o mercado pega no pé, não vai ter jeito. Tá? Então essa é a realidade dela, na minha opinião, hoje, em 2020. Tá? Bom, trazer para vocês, como é o nome do canal, um pouco de dividendos, tá? Num período de crescimento, 64 centavos por ano, aí passou para 54 em 2017, 55 em 2018 e 2019 49, ou seja, ela acompanha a distribuição de dividendos junto com a diminuição do seu lucro, tá? Isso é meio óbvio, mas sim, os proventos são todos ali na forma de dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, tem consistência na distribuição sim, mas vem diminuindo, tá? Se você acredita numa retomada, tá, de crescimento da lucratividade do ativo, tá? Você pode mirar aqui de 50 para cima, 60, né? No caso, isso, 60 para cima, tá certo? Centavos por ano. E aqui eu trago no trimestre, né? Foto dos trimestres aí de 2015 para cá, o platô que a ação, que a empresa chegou, tá? Então tava nesse platô e, galera, esse gráfico aqui se assemelha muito com o gráfico de preços do ativo. Então ela não consegue, é um caranguejo aqui, tá? Lateral, lucrativa gigantescamente falando, tá? Mas em períodos normais, tá? Ela estava lateral e aí a crise deu uma atenuada aqui, tá?
Deu uma esticada, ela basicamente voltou aqui a ter resultados parecidos com 2017, que foi um ano complicado, tá? Um ano complicado para ela. Então, o primeiro tri, lucro, o segundo tri, um lucro um pouquinho acima do primeiro, tá? Então, pelo menos, se comparado ao primeiro trimestre, ela melhorou, tá? Porém, tá? O segundo tri de 2019 tá aqui, ó. Vejam a diferença aí do segundo para o segundo, tá? Então, vamos dizer assim, faz sentido a precificação de hoje tá abaixo do ano passado, tá? Simplesmente porque o lucro dela é menor, tá? Então faz sentido, tá? Teria lógica, mas o mercado financeiro não está nem aí para lógica, tá? Bom, o que atazana a vida dos investidores é que o EBITDA dela não tem evolução desde 2013, tá? Bem como a sua margem líquida. Então, margem EBITDA e margem líquida, as duas margens, perdão, faltou falar margens, tá? Em queda. Isso traz muita concern, né? Muita preocupação para os investidores, tá? Bom, seus indicadores atualizados, fundamentalistas, vamos lá. Dividend Yield 3,67, PL 23, tá? EV sobre EBITDA 10,75. Preço sobre valor patrimonial, 2,84. Margem EBITDA, acreditem, tem diminuído, 35%. Margem líquida, 17%. Tá? Aqui, se fosse qualquer outra empresa, ia ser lindo, maravilhoso, né? Mas para a Ambev não é o bastante. Tá? Dívida líquida sobre EBITDA tem dinheiro em caixa, tá? Isso, ela não é alavancada, tá? Maravilha aqui. Tá? Liquidez corrente, tá ok, acima de 1. ROI, 12%. E aí, isso aqui o mercado pega no pé. Tá? Falta de crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Queda, tá? Aí o mercado pega no pé, não tem jeito, tá certo? Uma ação aí que cresce já muito parecido com a inflação, assim, se bem que aqui é 5 anos, não tem nada a ver, mas enfim, um crescimento pífio de receita, tampouco, né, um decréscimo de lucro, o mercado, como eu falei, penaliza. Bom, rentabilidade das ações, de 2 anos para cá você está perdendo 22%, tá? Você que é cotista das ações da Ambev. No médio prazo, 5 anos, você está quase positivo, tá? Tá menos 6,3%. E se você é holder, aí sim você está tranquilo, tá? Você holder está com 194% de 10 anos para cá. Não digo que está nem próximo dos 350 de 2018, tá? Por isso que a análise técnica pode ajudar vocês, investidores, também a decidirem bons momentos de saída, tá? Eu digo que a Ambev teve 2 momentos aqui de saída e o gráfico se assemelha muito à Cogna, tá? O gráfico de rentabilidade e dos preços também se assemelha muito à Cogna. Vamos lá. Agora, para você trader de curto prazo ou até investidor que está ligado no curto prazo, ela tem um BTC muito pequenininho, então 0,61% do BTC está alugado e o destaque é para a variação forte de retirada de BTC, ou seja, o pessoal não está muito afim de aumentar o aluguel não, tá? De aumentar a quantidade alugada, de fazer contratos do BTC. Então aqui chama a atenção nos últimos 5 dias uma diminuição de quase 22% do número de BTC, tá? Da porcentagem de BTC, de ações alugadas. Então interessante esse dado, uma ação que hoje, tá? Hoje não, né? Até o dia 10, tá? Ela está leve, pronta aí para subir caso venha. Muito bem, agora a comparação com os benchmarks, né? De um ano para cá, agosto de 2019 para agosto de 2020, a Ambev foi um péssimo stock picking, né? Você que escolheu ela está com uma rentabilidade negativa de 30%, tá contra o Ibov, o Bova 11, vamos aí acima, né, de positivo já, 2,33% aproximadamente, e o S&P, tá, o índice americano, 17,18%. Então foi uma escolha ruim, tá? E agora o price action, né, o gráfico de preços, muito se assemelha a Cogna, na minha opinião, onde nós temos aqui uma lateralização bem forte que foi conquistada com o rompimento. Rompeu, vem de novo, lateralização forte, conquistada de novo pelo rompimento, tá? E aí aqui nós tivemos a consolidação, tá? Da falta de crescimento do lucro, falta de fundamentos melhores, e aí a empresa, os investidores precificam novamente o valor da ação próximo aos anos anteriores. Tudo normal aí. Bom, nesse caso a Cogna aqui teve uma lateralização bem literalmente lateral. Já a Ambev conseguiu fazer uma bandeira, que foi um movimento até de alta durante a lateralização, e aí a crise
tá, fez com que nós tivéssemos esse movimento aqui de AB igual a CD fortemente, tá, conquistado aqui, tá, um movimento de venda muito forte, tá, muito forte mesmo. E assim como a Cogna foi certeiro, né? Então AB igual a CD, né? Dando um Ctrl C, Ctrl V nessa pernada aqui, chegamos a 10,21, 10,20, 10,30, tá? Foi onde ela marcou o seu suporte. Maravilha, o seu fundo aí da crise. Até aí nada de novo no front, né? Até um pouquinho mais para cá. Aí, 10,87, pronto, para ser mais exato, tá? Até aí nenhuma novidade em análise técnica. Porém, o que eu aguardo, galera, até para o médio prazo? Como a Ambev tem características de lateralizar, se for holder, eu acho que é um belíssimo momento ainda no segundo semestre de 2020 para aproveitar e fazer compras, porque ela tende a lateralizar. Eu não acredito que a Ambev vai fazer isso aqui, ó, tá? A partir desse momento. Não acredito. Eu acredito que ela vai fazer isso aqui, tá? Esse movimento é o que eu acredito que ela vai fazer. E eu tenho dois pontos bem específicos como suporte, sendo 12,68, 12,62 e 11,11, né, que é um pontinho, já eu passo para o gráfico diário para vocês verem, tá? E 14,82, 14,50 como pontos de resistência. Por quê? Eles foram suporte, 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 resistência. Rompeu, suporte, 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 e aqui rompeu para baixo, resistência. Basicamente como se o preço tivesse memória, vamos dizer assim. E essa parte inferior foi suporte, 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 suporte. Aqui, ó, vejam que funcionou como resistência é um gráfico semanal. Deixa eu ver quantas semanas deu ali. Funcionou como resistência, eu diria que 1, 2, vamos colocar aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6 semanas, tá? 5 a 6 semanas, tá certo, galera? Então, se foi resistência aqui, rompeu com um candle forte de compra, foi direto para o alvo, na volta, na minha opinião, será suporte, 12,62, 12,68, tá? E o movimento de queda durante a fase mais difícil da crise, basicamente já finalizou, tá? Quem acompanha o Café com Traders, eu cheguei a comentar no Café com Traders, que é esse movimento. Então, eu espero nessa região aqui realmente uma disputa bem forte dos compradores com os vendidos, tá? E se os comprados ganharem, essa é a primeira parada e única parada, tá certo? Se a gente conseguir fazer esse movimento aqui, ó, fechar acima, testar, tá? De cima para baixo, será suporte para a próxima região e mais fraca, tá? Não é suporte tão grande quanto a atual, tá? Seria o alvo ali 16,68, tá? Que a gente pularia para esse próximo estágio aqui, ó. Tá, então a Ambev está bem caracterizada para mim, tá, em regiões de suporte e resistência, mas muito bem, de livro mesmo assim, caracterizado. Tá? Bom. O único escape de sell-off que teria é aqui, ó, abaixo dos 10,63, eu só tenho 7,38 como suporte, tá? Mas dessa região que vai dos 10 aos, vamos colocar 14,50, no máximo 16,88, essa região aqui toda é muito brigada, mas muito brigada mesmo. São, ó, desde 2013, galera, a gente está nessa faixa, tá? Então não tem que ser, vamos dizer assim, entre aspas, humilde, né? E imaginar que vai ser difícil a Ambev dar uma de Via Varejo, por exemplo, fazer um movimento assim, ó, bom, reto, não, difícil, tá? Muito difícil. Muito equilíbrio nesse ativo, tá? Bastante especulação também, tá certo? Não tem pouca não, tem bastante especulação. E para o curtíssimo prazo, eu acho que esse é o movimento querido, tá? As coisas andando bem, próxima parada, as coisas andando melhor ainda, próxima parada, tá? E no pior também. O interessante é que eu elimino todo esse meio aqui, ó, não tenho interesse dos 14,80 até os 12,68. Então o preço pode andar à vontade aqui, depois ele pode andar à vontade dos 12,68 até os 10,63 e dos 10,63 ele pode andar à vontade até os 7,38, né? Eu tenho bem demarcado aqui as regiões que eu tenho interesse, tá? Nunca é recomendação, mas para mim eu divido com vocês, né? Compartilho com vocês o que eu penso, o que eu acho,
E simplesmente a Ambev está bem segmentada em regiões, tá, horizontais específicas de de suporte e resistência, tá? Oferta e demanda, a gente pode fazer o deverzinho de casa aí dos fluxos, tá? Certo, galera? É isso que eu queria trazer para vocês da Ambev, um cenário bem lateral para 2020, principalmente nessa faixa amarela aqui. Se as coisas piorarem, fica entre esses dois pontos, melhorando, fica entre 14 e 16, o que também não é um grande spread, tá? Bom para o longo prazo, para quem quer acumular posições ali próximas, né, com o preço médio próximo. Péssimo para quem quer tendência no curto e médio prazo. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.